Panda desastrado levando um soco. O que é isso? Temporada da vingança do bebê? Sem vingança, derrube o bebê com um soco. Ok, defesa siciliana. Não sou fã da vida siciliana. Esperávamos dias divertidos, mas acabou. Mano, ele é rápido. Vamos pressioná-los. O plano dos peões é colocar o espremedor ali. Ataque o peão. Um avanço deve ser a saída para salvá-lo. A gente alinha a dama e a bateria do espremedor. Pronto para entrar. Tem cobertura, não dá para entrar. Podemos ir pro castelo relaxar, mano, entrou tranquilo. Não ligamos, mandamos o bobão se danar. Pressão por toda parte, vamos nos esconder. Provavelmente vamos avançar, colocar o rei ali, talvez avançar ali, e só esperar. Ele pode avançar os peões dele, mas a gente sempre pode voltar, então não é um problema. Nunca pode capturar porque tem proteção em todo lugar, então... A torre trapaceira, eu não sei, como se diz o nome? Senhor K? Senhor K está aprontando alguma coisa? Deixe o garoto K descobrir. O plano é simples, coloque-o lá e tente fazer algo acontecer. É loucura. O cara jogou torre B8 rápido e agora pensa em F5. Isso é insano. Não quero capturar porque o cavalinho entra. Vamos esperar. Se o garoto capturar, ficamos felizes. F é uma ideia interessante. Eu quase quero jogar G, pedir pro gatinho capturar e entrar. Ir pra Cidade da Loucura. Cidade da Loucura é o caminho. Estamos jogando meio rápido demais para um, como chama? Jogo bullet, jogo blitz, jogo rápido. A gente quase esqueceu o que estava jogando. O panda não está mais panda. A gente é atropelado e vira um bobão de 23 de elo. Vamos lá. Então capturar é interessante, mas ele está feliz em capturar. E sempre que eu pegar o pônei, vou pular dentro. Então, esse F5 foi um negócio de boa qualidade feito pelo Sr. K. O que fazer? Quer se livrar do pônei, mas há proteção em todo lugar? Não pode tocá-lo? Posso recuar e tentar empurrar e forçar, mas é demais. Beleza, mano, né? O cara quebrou o centro, eu pego, o moleque devolve. Temos ataque duplo, eles defesa dupla, então não ganhamos. Posso empurrar, eu meio que gosto disso. Assim, esse moleque não está conectado. Mas aí ele pode estar preparando algum tipo de troquinha e depois empurra. Umas táticas de iniciante na manga. Isso, na verdade, é uma ameaça agora, de capturar e empurrar. Então a gente captura, o moleque captura, e aí o que a gente faz? Derruba o pônei e deixa o bobão capturar. Depois acreditamos que dá para pular em 1 minuto. Agora a rainha protege. Ângulo. O mano conseguiu proteção e a gente chora. Não sou fã de chorar. O que a gente quer mesmo é avançar. Mas depois de tomar o peão aqui, a gente perde a cavalaria, eu posso capturar aqui. Mas de novo, essa tática é meio impactante. Mais ou menos. Então eu quase movi clicando por engano. Não foi legal. Então posso simplesmente voltar e dizer não? E pega, e nós ficamos felizes. Oh, um grande cérebro pulando de costas como um perdedor. Não seja um perdedor. Torne-se, sei lá, não um perdedor. Felizmente esse peão está defendido, então não tem problema aí. Estamos ameaçando avançar, forçando o cavalo a capturar. Capture, não perca o peão, pois o cavalo protege. Então, nenhum bispo vai pegar a gente de longe. Isso é mesmo uma ameaça? Meio que não, mas talvez sim. Deixa o K resolver isso. Restam 7 minutos e 57 segundos no relógio da velha. Ele tem todo o tempo para socar o panda e colocar o panda de volta no zoológico. Achei que panda vivia na floresta, comendo mel ou bambu. Não sei o que o panda come, mas provavelmente não é bambu, porque ele é tão gordo. Não acho que ele esteja comendo folhas, provavelmente só come mel. Ele pensa, queremos empurrar, mas mesmo assim não há brincadeira. Esse F na verdade é muito irritante, então talvez eu só vá de C e mantenha a atenção. Peça para ele capturar, e sempre que ele capturar, a gente está tranquilo. Ele captura aqui, a gente captura de volta, então estamos meio que de boa. Estamos tentando seguir o conselho dos grandes bobões, não capture e não avance. Mantenha o máximo de tensão possível. O pônei pode capturar aqui ou devolver, e o espremedor pode capturar ali. O peão pode capturar à esquerda ou direita. Cada peça ataca todas as outras. Deixe a panela esquentar, tira dali, podemos recuperar. Não há táticas malucas de descoberta. Sabe, ganhando o gordão. Com sorte, cheque do cavalinho e o gordão cai. Temos proteção. Sempre use proteção, seu bobo.
E agora você pode dizer que a pressão sobre o cavalinho é menor, já que há defesa de todos os lados. Talvez estejamos prestes a avançar, mas é arriscado. Pegamos e ficamos felizes. Posso avançar. Peça ao cavalinho para voltar. Troque algumas peças grandes. Ah, tem um peão para ganhar, então tem que ficar de olho, sabe? Avança, ele captura, a gente captura. E tem um peão sob ataque. Digo, jogar o peão aqui simplesmente salva ele. Mas é algo para considerar? Tem que recapturar. Não dá para capturar a peça grande, tem proteção. Salvou o peão, mérito dele. Posso voltar com o cavalo, já que ele não está fazendo nada. Vai arrumar o que fazer. Avançar é uma ideia para prender ele. Também gosto de colocar a torre na coluna aberta. O humano pode tentar pressionar aqui. Torre na coluna aberta, avança, captura tranquilo. Nosso peão é inútil, o dele também. Todo mundo é burro, burro. É uma fábrica de burrice. Eu gosto de avançar para algum tipo de cavalo aqui, para cavalo aqui. Torre na coluna aberta é bom. Não acho que ele consiga saltar. Ele pode dizer que depois da torre, ao avançarmos, volta com o cavalo. Ele pode pensar em algo assim. Deixe-o ser o campeão da cozinha. Se ele for de dama aqui, temos ideias. Depois de avançar, ele capturou o cavalinho. Sim, isso dobra o peão. Mas nunca em 1000 anos eu teria pensado que você entregaria seu dragão por um cavalinho bobinho. Então fiquei meio surpreso. Vamos colocar a torre na coluna aberta. Provocar o gordinho. Ele corre risco de ganhar esse peão. O peão é meio burro. Se avanço, ele captura e entra com o cavalo. Então não dá para fazer isso. Posso capturar aqui, mas ele também. E não temos lance tático. Posso avançar para evitar o salto, mas é ruim. Nosso peão é meio burro. Se avançar, o bro captura, capturamos de volta e ficamos felizes. Mas ele entra com o cavalo e a gente chora. Na verdade, ele pode entrar com o cavalo, e se eu avançar, ele entra de novo. Então, tecnicamente, ele pode simplesmente entrar quando a gente avança. Então, eu avanço para evitar isso. Não, aí o peão morre e a gente chora. Precisamos do 7º e 6º céu, mas ele chega rápido demais antes de conseguirmos qualquer céu. Talvez o garoto tenha feito uma ótima captura. Quem sabe? Essa defesa siciliana anda bem descontrolada ultimamente. Então empurra, deixa o cavalinho pular. Podemos capturar, mas ele pode capturar antes e depois pular aqui. Ataque duplo. Podemos sacrificar a torre se pensarmos como Ricardo ou Gotham. Empurra, deixa o cavalinho pular, captura o cavalinho e diz: não está tão ruim assim. Está realmente ruim. O cavalinho será um pesadelo, seus espremedores não aguentam o peãozinho aqui. Vamos derrubar o cavalinho. Sem dúvida, ele pode capturar aqui, mover o cavalo ou colocar a torre ali. Ele capturou. Tem que capturar com a dama. O cavalinho pulando, estamos planejando esperar? O cavalinho dele é simplesmente melhor que esse. Burro, burro, burro. Talvez a gente tenha estragado tudo. Além disso, temos isso. Será que podemos ser o homem de Gotham? Sacrifique isso. Estou preparando algo também, se puder jogar aqui. Se ele capturar desse lado, entramos com a cavalaria. Além disso, tem um cavalinho solto. Então captura, ele tem que se comprometer com o negócio. A gente pega o cheque certinho. Impossível ele escapar, mas parece meio falso. A rainha aqui parece estar no clima, e a gente pode pegar outro peão. E a gente está preparando algo que dá para cozinhar? Não sei, sinto que as táticas estão funcionando. Também gosto de sacrificar primeiro. Peça para ele pegar e não pegar aqui, mas pegar desse jeito. O peão captura diferente a torre também. Sacrifique a torre. Pegue o doce, acredite. Acredite na torre, sacrifique. Você é um Ricardo de baixo orçamento, nem chega a saber ele. O outro garoto, qual é o nome daquele garoto? Gotham. É o homem Gotham do Walmart. Então tomar a torre é um erro enquanto damos o cheque e ganhamos a torre. Esses peões avançam, este está meio condenado. E nós temos um peão, talvez 2 peões, talvez 3 peões. Isso é peão demais. Pare com o vício em peões, procure ajuda, vá ao médico. Ele pode avançar aqui, é interessante porque se eu capturar aqui, esse aqui morre. Negócio complicado. Nós adoramos isso. Depois do peão aqui, podemos simplesmente capturar aqui, dar o cheque e depois capturar de volta. Isso é bom, isso é coisa de qualidade. Ok, a dama aqui faz sentido. Defende isso e ataca aquilo. Só pega o doce. O problema é que ele vai encontrar a rainha do abrigo aqui. Continuamos avançando. Então, depois de pegar, o que ele vai fazer com a rainha aqui? De alguma forma possível. E eu posso avançar porque essa daqui morre. E é um erro. A gente vai lá e chora de novo. Não queria pegar, mas pegamos.
De certa forma, tomar com a rainha também pode ser bom. Além disso, não temos isso. Eu esqueci. Presumi que ele capturaria com a torre aqui. Então foi um grande erro nosso. Posso jogar a dama aqui? Peça para ele capturar com a ideia de capturar e realmente fazer a cadeia de peões avançar como um campeão. Não é a pior ideia, mas o que eu realmente quero? Será que o peão serve para proteção? Posso avançar, mas ele captura e avança e fica satisfeito. Capturar com a dama talvez seja melhor. Vamos analisar rapidamente. Dama captura várias vezes. Talvez, mas havia uma torre aqui. Podemos dizer que dama está aqui para capturar e avançar peões. Ele deve jogar uma torre aqui. Negócios nos impedindo de avançar. Mas ele pega o doce, a gente pega o doce e a gente acredita nisso, acredita nisso. Ele nunca vai trocar a rainha. Provavelmente fará um lance de torre para se defender. Aí complica. Posso pegar, mas ele prefere. Posso avançar, mas esse morre. Posso jogar a dama aqui? Gostei disso. Atacar o peão e o rei aqui é quase um erro. Eu achei que a gente tinha essa. Podemos mover a dama e o rei, sacrificar o grande, avançar o peão e capturar, mas é exagero. Então, esse cheque é um problema. Eu esqueci que ele podia colocar a torre aqui. Na verdade, isso é bom. Ele está criando o bloqueio. Isso é uma jogada de qualidade. Posso pôr a dama aqui para atacar o peão. Se ele capturar, ganhamos com o cravamento. Então, isso é bem sólido. Mas, algum tipo de lance de rei aqui só para salvar. E esse bloqueio está saindo do controle. Esse bloqueio realmente está saindo do controle. E o nosso espremedor é muito burro. Posso avançar, mas acho que esse peão vai morrer um dia. Tipo, sabe, a torre aqui já está perdida. Sim, a gente pode ir lá tentar salvar e tentar criar algum tipo de entrada com a dama. Cara, esse peão é muito burro mesmo. Vamos avançar para tentar ganhar qualquer espaço possível. Ele vai lá atacando, a gente defende. E temos meio que um cravada, se é que dá para chamar isso de cravada. A gente tem que avançar, certo? Temos que avançar. Ele está tentando dobrar e tal, ele joga a torre aqui, a gente joga a torre ali. Ele não pode voltar, então está cravado. Sabe, se você pode chamar isso de avançar, ele pode ir. Eu não sei, cara. Passamos 1 minuto tentando entender a vida tática. Só percebi agora que ele podia capturar aqui. Isso ataca. É só uma torre de graça. Achei que ele teria uma tática após capturar aqui. Se eu recapturar, ele ganha uma dama de graça. Esse não é o caminho. Ele ataca o peão. Precisamos salvá-lo. Então, vida longa ao peão, vida longa ao cravamento. E agora precisamos bolar um plano. Não temos plano, mano, rei aqui, e a gente conquista a glória, então essa é a mágica que estamos esperando. Se eu tentar trocar de dama, ele ganha o peão. Se trocar, esses 2 peões não avançam. Ele cutucou a gente, eu gosto da dama aqui, tentando dar o cheque mais sorrateiro possível. Ele captura ali e foge, talvez fuja. Posso jogar dama aqui, oferecendo a troca que você estava pensando, mas a torre captura, e eu não sei, nossos peões não estão avançando. Capturar nunca é o caminho, avançar nunca é o caminho que tentamos, mas continuamos chorando. Esperamos, sacrificamos o peão, damos um cheque simples e ele fica satisfeito. Não há um jeito bom de fazer isso. Voltamos parecendo bobos, tentando ser firmes. E aí ele pode voltar com a torre e ganhar o peão. O sacrifício saiu pela culatra. Temos que ir lá, pedir para ele capturar, recapturar, ele pega o peão e eu não sei. Talvez eu acredite que a gente pode jogar a torre aqui com isso. Tentando criar algo, perdemos a vantagem, oferecemos a troca da rainha. Deixe o peão morrer. Vamos nessa e trocamos. Esse é o plano. Se esse peão morrer, essa troca pode não ser a pior do mundo. Pode não ser, eu não faço ideia do que está acontecendo. O Stockfish sabe, nós não sabemos. Ele pode nem capturar, talvez torre aqui, só para garantir uma defesa muito importante. Caramba, ele é bom. Quem deixou ele ficar tão bom assim? Posso avançar, ele não captura e recua. O rei não está aqui. Qual o nosso caminho para a glória? Avançar contra a minha torre aqui, capturar eu não sei. É uma ameaça? Na verdade não. Posso capturar e voltar. Ele parte para o ataque. Empurrar não é opção. Talvez tentemos tirar o garoto andando. Ele não está preso, pode ir por aqui. Empurrar é totalmente falso. Uma ideia boba seria propor a troca de torre por esse caminho, mas ele nunca vai aceitar, né? O lado bom é que ele está meio preso. Ele não pode voltar como simples peão.
A vida é simples e boa. Vida triste de torre. Avança! Temos que pegar, vamos ficar bobos para sempre. Ele ataca, nós também. Ele captura o peão, nós também. Temos a defesa. Ele pode pegar mais doces e nós avançamos. Não tenho mais certeza do que está acontecendo. Há muitos peões pendurados em todos os lados. Podemos tentar um cheque? Acho que não. Só tem uma peça de graça. Então ele está pensando, quanto mais ele pensa, melhor é. Pense, pense e não jogue. Avançar é o mais desafiador. Temos que capturar, voltamos e ele consegue nos atacar. Podemos correr como crianças e talvez coroar aqui. Gosto disso, embora no início não gostasse, mas avançar é melhor. Volte. Ele corre e captura. Corremos, mas devagar demais. Ele capturou o peão e acreditou. Acredite também. Nos deu o peão. Torre é opção para vencer? Mais ou menos ok. Temos que confiar no ritmo e derrubar o garoto no tempo. Tem ideia de capturar? Não. Ative o rei, tem que ativar. A torre captura, não está lá. Não prenda o senhor rei. Não tenho certeza do que isso faz, exceto ser sólido como uma rocha. Ser sólido como uma rocha é o caminho. Pode voltar com o cheque, ângulo do cheque. O cheque quase nos dá a glória, mas não foi dessa vez. Temos este cheque e outro. Peça para ele se defender. O cheque da torre nos dará a glória, então ele precisa achar um lance. Malditos peões fazendo o trabalho. Se ele voltar, damos um soco nele. O cheque está chegando e ganhando a torre. Então tem que voltar. E aí a gente pode dar o cheque nele de qualquer jeito. E ele está preso no canto. E a gente avança o peãozinho. Ele está tentando, mas está chorando. Talvez o cheque de torre fosse mais adequado ao jogo. Mas não ligamos para isso. Avançamos e deixamos ele desmoronar. Se eu avançar, ele pode jogar a torre aqui, mas duvido. Rei aqui, nossos peões são melhores. Ele vacilou. Ofereceu uma troca que posso aceitar, pedir que capture e avançar. Não, traga a torre aqui. É assim que faz. Agora, outro peão entra na festa. Ele pode dizer que isso não está funcionando, mas com 3 peõezinhos correndo pela glória, eu ficaria surpreso se desse para segurar. Sim, ele tem um peão passado, mas nosso espremedor pode pará-lo dormindo e tal. Rei aqui, empurra, empurra, que é o jeito que eu posso empurrar, mas ele vai lá. Posso empurrar por aqui também funciona. O espremedor cobre. A torre dele é a bobona e ele recua. Podemos empurrar de novo. Ele pode ir onde quiser e está tentando. Empurra o peãozinho, empurra o peãozinho. Sem cheque, o gordão está chegando. Se eu der cheque, ele vai lá. Leva o garoto para frente. Nosso rei é o melhor. Por que forçar? Você pode tentar, mas vai ter que chorar. Cheque não é nada. Ative o rei. Ele pode dar cheque na gente. Podemos voltar. E eu não sei. Nosso rei está só tendo um ótimo dia no parque. O que você pode fazer? Só chorar como um bebê. Giga frango no espaço. Agora eu posso dar um cheque nele, pedir para ele ir lá e então pressionar de novo. E desistir é a melhor jogada. Vamos lá. Aquele sacrifício de torre foi brilhante. Nós não somos os melhores, mas um lance brilhante para a gente. Então, estamos com essa defesa siciliana rolando. Não estou muito feliz com isso porque não sou fã da siciliana. O lance F foi apimentado, diz o Stockfish. Não era o caminho certo. Voltamos pulando e aí não aconteceu nada. Ele capturou o que o Stockfish não gosta, mas eu achei que ele estava sendo esperto. E isso foi ruim. Ele pulou com o cavalinho e vimos o belo sacrifício. A Torre Bro pensa que é Gotham, mas não é. Seguimos em frente. Quando o caminho F6 apareceu, me perdi. Depois seguimos para o ângulo de vitória com o pin. Ele capturou e igualou. A dama tentou, mas o bloqueio dele foi limpo, o que foi ruim. Porém, nunca estivemos em apuros. Dama G2 era o lance certo, mas foi perdido. Ele podia capturar o peão, mas não fez. Avançamos o peão, ele capturou, mas parece que dá para segurar. O jeito é tentar ganhar esse peão e ser ativo, porque assim que ganhamos o peão, voltou a ficar igualado. Isso foi um erro, pois nosso rei ficou ativo demais e essas jogadas foram inúteis. Corre, peão! Torre é clássico. Nessa altura, qualquer peça vence. Esses peões correm pela glória. Você pode tentar, mas avance, avance e vença. Que gambito vamos ver, Sr. Toby? Oh, Toby diz. Triste, deprimente. Gambito da dama recusado, que coisa... Espera, Toby é um personagem de desenho animado? Acho que é uma dessas coisas de desenho animado do Naruto. Enfim, vamos rocar, mano, garantir a defesa. Acho que devemos entrar e ver, ou não.
Essa é uma linha chata da abertura da rainha, onde ele captura. Posso jogar B nisso, nisso, nisso? Ou será que é muito lento? Porque se eu for lá cedo, essa dama aqui pode incomodar a gente. Você nunca sabe ao certo qual é o melhor jeito quando ele captura isso. Vamos colocar o cavalo e tentar o avanço C5, pois se não conseguirmos, qual o sentido disso? O humano pode capturar aqui. O humano pode capturar aqui e dizer que esse peão é fraco. Eu vou trazer o gordão poke que você deixou bem no meio. Não seja um Pokémon, Senhor Toby. Volte para o mundo dos desenhos animados. Não vemos a imagem, então não sabemos o que ele faz. Vamos entrar. Se ele pegar, ficamos felizes em recuperar o pônei. Ele brinca com o ritmo. A confiança está alta. Vamos alinhar a bateria, ou pulamos aqui agora. O problema é que ele sempre pega essa. Sempre um problema. Eu gosto da rainha aqui só para pegar a defesa pelo lado e relaxar. Atacar esse peão também, e ele não pode pular aqui porque temos cobertura. Ideias básicas. Ele quer alinhar a bateria e pressionar, mas temos defesa. Pode até derrubar o defensor e buscar glória, mas não será assim. Acabei de subir a dama, agora se o cavalo não pode pular por causa do pin real. Talvez esse não fosse o modo que tentávamos atacar, mas será que realmente estamos atacando? Talvez a gente pule. Veja, ele captura, a gente captura e ele ganha o peão e fica feliz. Podemos capturar e deixar ele recapturar. Negócio técnico, Toby. Cara, não seja tão técnico. Deixa a gente aproveitar a glória. O panda só quer ganhar a vida socando bebês. O que tem de tão complicado nisso? Vai pra casa, come mel, soca um bebê e repete. Vida simples de panda. Ele pensa, alinhe a bateria, eu quero entrar. O mano pega aqui, provavelmente. Ah, eu só deito. Depois de pular, ele pode até empurrar. Não, tem um brinde, né? Então ele não pode fazer isso. O mano empurra, a gente derruba o pônei, ele derruba por aqui. A gente recupera, e isso é um checkmate. Isso é um checkmate no centro. Então sobe no pônei, o mano tem que levar. O que está acontecendo? Ele segue esse caminho e não posso voltar por causa do problema. Depois de montar no pônei, ele não consegue empurrar, é de graça. Ele deve seguir esse caminho, ao menos é o que acredito. Volto, ele desce com o pônei, recuperamos e ele ganha o bom peão. E nós dizemos, é um problema porque há pressão aqui, há pressão aqui. Talvez eu possa empurrar, mas ele vai trocar aqui. E nós vamos lutar por algum tipo de empate bobo. Não era o que queríamos, mas eu acredito que dá para segurar. Espero que não sejamos tontos táticos, somos o grandão. Se ele capturar aqui, achamos que podemos recuperar tranquilo. Às vezes você tem que ficar de boa. Não sou fã disso, né? Parece que estamos tentando forçar demais a posição com alguma solução tática, quando o que precisava era um avanço de peão ou uma abordagem mais sólida de jogo. Cara, usamos palavras difíceis. Então, o que queremos que o garoto faça é capturar o cavalo, a gente recaptura. Ele captura o cavalo, a gente recaptura. Ele ganha o peão, salvamos o rei. Depois ele pega o espremedor. Beleza, ele vai pegar o peão de graça. Quem pode dizer não a um doce de graça? Nem mesmo o Papai Noel. Ele desce pela chaminé pelos biscoitos, o gorducho também. Vamos avançar para não sermos atropelados. Ele pode conquistar ali, mas acreditamos que podemos recuperar. E sim, não estamos muito felizes. Ele não pode pegar isso, quer dizer, ele pode. Mas estamos dizendo que temos uma torre para capturar e estamos com 2 peões a menos. Mas temos atividade, não importa quantos peões a menos estejamos. Um peão a menos, mas temos bispos de cores opostas. Então, realmente acreditamos que somos o garoto que dá aquelas aulas para Magnus, então conseguimos segurar. Vamos ver se nossa aula vai ser, sabe, 5 estrelas ou 1 estrela? Vamos descobrir em breve. Sétimo céu parece bom, mas sinto que podemos simplesmente lutar por isso. E também esse peão está sob ataque, então ele talvez precise avançá-lo. Vamos lutar pela coluna aberta. Se eu trocar todas as torres, acredito que conseguimos segurar, e então a troca de torres é o que queremos. Quanto mais torres ele tiver, mais chances ele tem. Trocar esses 2 peões por aqueles é o objetivo, pois queremos manter todos os nossos peões bobos de um lado do tabuleiro. Então deixe o garoto perceber que faz sentido cutucar a gente aqui com um peão. Vamos empurrar, trocar as torres. Se ele for torre aqui, podemos capturar e lutar pelo negócio da coluna D. Precisamos disputar a coluna. Beleza, atacar o peão, tem que salvar o peão, cada peão, a casa escura que esse peão não pode tocar. Ele pode atacar esses 3, mas o rei está lá para proteger, então não é um problema. Troque a torre. Acredite na defesa. Ele não vai trocar, ele pode colocar a torre aqui.
E então, eu não sei, pede pra gente capturar. E de alguma forma ele chega ao sétimo céu em algum lugar, então é isso que ele vai preparar, sabe? Ele vai, torre, tentamos imitar, ele captura, nós recapturamos e ele alcança o sétimo céu. É um checkmate, então talvez ele precise avançar bem, mas é isso que ele está planejando, talvez avançar agora mesmo. E eu coloco a torre aqui, mas aí ele pode jogar. Se ele copiar, podemos agir igual, capturá-lo e chegar ao nosso sétimo céu antes dele. Não sei de quem é o melhor céu, alguém vai para o céu, mas não somos nós. Certo? Ele pensa em um erro e cobre a retaguarda. Faz sentido. Quero atacar o peão, mas é arriscado. Sempre gosto de cutucar, mas tomar não adianta. Vamos tentar colocar a torre na coluna aberta. Tomar nisso é realmente o que a gente quer. Não sei se consegui, porque se eu for lá, ele tem cheque, cheque e depois toma. Então a posição é complicada. Ele sempre imita. Capturamos a torre. Ele também. Chegamos à sétima fileira, mas a dele é melhor. Estou surpreso que ele capturou. Ele diz que podemos perder a sétima fileira e que pode colocar a torre ali para conquistar essa posição. Vamos tentar ir aqui e lutar por isso. E ele consegue a sétima fileira de qualquer jeito. Então, a gente pega o D, ele pega o C, todo mundo fica feliz, mano. A gente é um bobão de alto rating. Você tem 100 pontos a menos que a gente, então coloca a torre aqui. A gente vai voltar, trocar as torres, aceitar o empate, voltar e eu não sei. Fique feliz. Empate é bom pra você, cara. Às vezes tudo bem empatar. Ele não vai arriscar. Eu teria jogado isso instantaneamente para chegar ao sétimo céu, mas ele tem outra coisa na manga. Beleza, ele está tentando ativar o rei. Faz sentido? Você também quer ativar o rei? Sim, vamos de rei aqui. Por isso não tem entrada de torre para ele. Isso pode sair caro e deixá-lo lento. Sem entrada pra gente, sem entrada para ele. A entrada está fechada. Ele está tentando entrar, não ser. Vamos ativar o espremedor idiota. Talvez o novato esteja ali e o espremedor aqui. Veja se não está. É pela cobertura. Eu poderia ir, sou novo, oferecer troca, mas não vai rolar, certo? Podemos ir agora, já que ele está sem o novato. Talvez seja um movimento melhor. Agora o novato é meio que uma ameaça oferecendo uma troca. Ele diz: podemos buscar um cheque ou seguir em zigue-zague até o final. Ele não está fazendo nada. Ele quer ir lá e fazer o serviço. Se eu colocar a torre aqui e tentar forçar uma troca, acho que consigo fazer do jeito certo. Se ele for lá, a gente cutuca e ganha a torre. Nada de torre para você, Sr. Cook. A gente volta, cutuca a torre. Espera, eu achei que ele iria para lá e a gente acabaria trocando, mas a gente tem um cheque. Não adianta, ele está tranquilo. Por um momento achei que tínhamos um cheque que nos levaria à glória. Não, mas vamos trocar. Deixa o peão viver, mantém todos os peões à casa escura, ele pode andar, assim como o senhor espremedor, ele pode andar de novo. O que precisamos é empurrar esse peão contra esse outro peão para que esses dois peões também avancem para a casa escura. Precisamos deste peão aqui e do espremedor ali. O espremedor salva o peão salva o espremedor, todos se protegem. É isso que dizem, o poder da amizade. Vocês ficam juntos e ficam grudados. Não, não é isso. Algo assim, vocês ficam juntos e são inquebráveis. Ele quer empurrar e pegar o cheque, mas se fizer isso, temos isso. E assim que conseguirmos isso em tomadas estaremos tranquilos. O rei salva ambos. O espremedor de peões vai salvar este lado. E podemos virar o rícaro econômico, fazer pré-movimentos e sair com -2. Legal, todo esse trabalho por um -2. Não esperava por isso. Admito que é uma escolha interessante. Se eu capturar aqui, ele captura ali e pode reivindicar algo. Eu digo, não compro essa. Ok, ele compra. Deixa ele comprar. Temos peões nas casas escuras e estamos felizes, mas ele nos ataca. Não é legal. Vamos, sei lá, voltar para algum lugar. Sempre que ele começar a correr, gostaríamos de ir lá e pedir para ele avançar. Desse jeito. Temos o controle das casas escuras. Temos que controlar todas elas. Ataca o peão e o avanço dele, e ele está perdido porque conseguimos avançar. Então, tecnicamente, ele deveria voltar para casa, voltar de onde veio. Tudo bem, às vezes você volta, aprende com seus erros e depois melhora. Ele está pensando em insistir para voltar ou talvez ir lá como rei com essa ideia. Após as capturas, posso entrar discretamente e vencer, e talvez consigamos depois. Isso é meio interessante, não vou mentir, porque eu não tenho o avanço. A gente meio que tem que aceitar.
E ele realmente consegue o rei aqui e ele realmente ganha o peão. Não sei se isso funciona, mas é muito interessante. Vamos tentar infiltrar o rei, mas eu não sei. Talvez tenhamos subestimado o negócio, talvez isso tenha sido um pouco imprudente. Ele pensa, rei ali, precisamos pegar o peão sem dúvida. O peão está morto depois da captura. O cheque descoberto não é nada, podemos tentar ser um walkie-talkie. Ok, ele acreditou nisso, então foi nosso pequeno vacilo. Ele entra, nós entramos, ele captura o peão e seguimos sendo o homem que anda. Acho que temos isso, então talvez estejamos bem porque ele precisaria empurrar, 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 empurrar e nós podemos fazer esse negócio. Se eu conseguir isso, estamos bem. Então, empurrar não é nada. Ative o rei. Talvez ele fique mais agressivo aqui pensando que se eu pegar isso, ele terá uma descoberta. Acho que estamos bem se meu cérebro de idiota estiver funcionando. Porque a proteção que ele vai precisar vai demorar uma eternidade, mas a gente sempre pode sacrificar, então não tem nada acontecendo. E se ele não tomar cuidado e deixar a gente entrar e ganhar esse peão, teremos um peão passado que pode se tornar problemático. O cara está brincando com fogo, ele tem que jogar mais forte aqui para que depois, ou quando a gente pegar esse peão. Tem um cheque. Rei ali. Ele não pode avançar porque é de graça, então isso é fantástico. Vamos nessa. Agora, a grande questão é, posso avançar? Não, se eu avançar, ele captura, fica bem, posso capturar aqui, mas o cheque preocupa. O que eu gostaria de fazer é ir com tudo ali. Estamos cozinhando como um aprendiz de cozinha. E aí ele captura o peão, obviamente, a gente captura o peão, obviamente. E aí o que está acontecendo? Porque ele vai avançar, nós também. Todos viram campeões de empurrar, mas depois disso ele pode capturar, a gente captura, e ele vai para a terra de trás. Vamos ser o campeão da culinária. A gente diz sem descoberta, deixa o peão morrer, porque também temos o nosso peão avançando, mano. É por isso que Magnus vem até nós para ter aulas. Ele sabe que somos o professor número 1. A gente ensina sobre a vida, sobre dar soco em bebê e depois um pouco de xadrez. Então captura 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 3 é menor que 5. Nosso peão é mais rápido, ninguém pode salvá-lo, nunca descubra. É o único jeito de chegar lá. Mas se ele for lá, tudo bem, ele está acreditando nisso. Incentive-o, certo? Então foi isso que ele inventou, incentive. Ele vai sacrificar, recuperar e avançar. O que eu quero fazer é capturar esse peão e depois avançar por aqui. Agora, 2 peõezinhos vão parar, e nosso peãozinho se sacrificará por eles. Um tentará correr, mas ele pode tentar o dia todo. Ele chorou. Vejo a glória. Não esperava por isso, nem vou mentir. Então avance o peão rei ali. Avance o peão de novo. O que ele quer? Peão aqui? Podemos voltar. Além disso, temos um cheque para capturar, então temos ideias. O peão aqui parece estar no espírito. Vamos avançar. O garoto precisou sacrificar. O sacrifício é a necessidade do momento. Vamos. Você sabe, dar uma conferida para que sempre haja cobertura. Sempre bom. A gente força tanto, mano. Isso não era para você ganhar, Sr. Juicer. Você é o melhor, você nos levou à terra da glória. Vai, Juicer. Vai 86 para Toby, 93. Pra gente, jogamos como campeões, mas fomos meio burros de entregar o peão. Acho que o Stockfish não iria gostar, então vamos ver o que estava acontecendo. A dama aqui é duvidosa e isso é ruim, né? Peão de graça pro garoto. Ele está completamente ganhando. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Então trocamos todas as torres e ficamos meio felizes de ser o cara das trocas. Isso é só um empate, nada acontece. Ele pode tentar e chorar o dia todo. Ele inventou essa jogada elaborada porque queria ganhar. E onde foi que ele errou aqui? Foi aqui que ele errou. Rei aqui, o que não faz sentido para o meu cérebro burro, é o jeito de empatar. E rei aqui é o caminho. E aí, peão aqui. A gente sempre leva essas, somos bons em finais de jogo. Obrigado, Sr. Stockfish, por nos dar apenas grandes lances sem gambitos divertidos para nós. Será que a gente pode ter um pouco de Halloween? Um gambito alienígena? Seja legal, Sr. Vlad. Beleza, ele pulou com um cavalinho, mais um, e Halloween é o caminho. Coloque sua fé no gambito de Halloween. Esse é o caminho para a terra da diversão. Certo, esquerda ou direita? Essa é a questão. Essa é sempre a questão para onde o pônei quer pular.
Ser um pônei da esquerda ou da direita? Acho que uma criança realmente foi lá. Vamos assumir esse tipo de negócio, talvez não assim, mas de outro jeito. Pulamos de volta, empurramos, pegamos o espremedor e em seguida ele tenta o ângulo de pino. Aprendemos com os erros, então não cairemos nisso. Ele acha que o Sr. Vlad é uma criança, dá para ver, fica de olho nele. Ele está pensando esquerda, direita, o que fazer? Essa é a glória que buscamos, Sr. Vlad. Pense. Quanto mais você pensa, a direita é o melhor caminho. Só temos uma escolha. Ele pode pôr a dama aqui, recuar ou desenvolver. Vamos trazer o gordinho. Você pode ir para F ou H. Há várias formas de jogar isso. D é a melhor maneira de forçar a troca de damas e dizer vida triste, vida triste. Outra maneira é ir para o suco aqui para pegar algum ângulo de cravada. Isso também é razoável. O que mais tem? O que mais tem? C também é interessante, pois se fizer o suco aqui, pode ir para D. Alguns lances do Stockfish, como o cavalo aqui, são impressionantes, mas isso é coisa dele. Ninguém joga isso. Ele pode ir para F, mas isso não faz sentido porque vamos rocar e te atacar. Ele precisa descobrir o que fazer. Ele está pensando na hora certa, mas já que ele está pensando, ele sabe, ele conhece o negócio. O gordinho morre. E o truque de Halloween não é o caminho. Menos 10. Não, menos 12 chegando. Atacamos o peão, não é o fim do mundo. Vamos colocar o espremedor ali. Vamos provavelmente mover o cavalinho para cá e empurrar até algum espremedor aqui. Ative o rei devagar e tente fazer alguma coisa. Só porque ele está com um cavalinho a mais, isso não significa nada. Vamos entrar. Estou em dúvida sobre o caminho, vamos para C. Tente fazer a cadeia de peões funcionar para evitar o avanço. O cavalinho aqui já ameaçava isso, então fez mais sentido do que pensávamos. Ele pode jogar. F tenta expulsar o cavalinho. Precisamos disso, desse push that. Precisamos de 10 tempos livres e então alcançamos a glória. Sr. Vlad, qual é o plano contra o todo-poderoso gambito de Halloween? Ele está tentando saltar para algum lugar. Não importa. Vamos conectar a cadeia de peões. Você quer avançar. Se ele for para o cravamento, temos proteção. Então estamos tranquilos. Não sei se estamos felizes com isso. Talvez ele quisesse o pônei para pressionar, mas já temos defesa. A vida está boa. Não é uma posição fácil de jogar. Pode-se pensar que por ter uma peça a mais ele está ganhando. Nada é óbvio, sabe? É o que dizem. O senso comum não é tão comum assim, então o senso óbvio também não é tão óbvio. Ok, ele tenta avançar com o cavalinho por esse caminho, então dizemos que não é permitido pular com ele. Coloque o F no espremedor e então tente empurrar, empurrar, empurrar. E pegue os peõezinhos minúsculos, bem pequenos, devagarzinho, indo em direção ao garoto e apertando ele. A pressão é o caminho. 9h28 pra gente, 6h40 no horário do Vlad, o tempo está do nosso lado. Coloque o espremedor aqui, pegue a proteção. Poderia ter ido por esse caminho também, mas eu não sei. F é o que conseguimos fácil, então isso é bom. Aí fica complicado, porque empurrar em empurrar não é tão simples de conseguir. Ele pode tentar quebrar isso. O pônei não tem uma boa casa, não vou mentir, podemos ir lá. Tremendo, tremendo. Vamos não tremer, vamos F o bebê. E então, o que está acontecendo, cara? Vlad está pensando. Quanto mais ele pensa, mais confiança a gente ganha. Porque ele está sentindo a pressão, ele está com uma peça a mais. Mas o exército de peões é de outro nível. Quase metade do tempo do relógio tic-tac-toe já se foi. A gente queimou uns 35 segundos. A diferença está aumentando. Não é só uma diferença, é o que você chamou de rio, esqueci o termo. Vamos lá, a casa na árvore completa está pronta. O que queremos fazer é empurrá-la. Ele foi para F. Esse foi um movimento desafiador. Precisamos descobrir, eu quero pegar. Mas acho que ele pode ficar feliz em trazer o pônei de volta. E depois de algumas trocas não conseguimos. Mas também não posso deixar o peão à vontade. Essa é a duvidosa, não sei se devo capturar ou não. Ok, então ele está feliz em capturar, eu posso recapturar, ele está feliz como sempre. Eu gosto. Podemos entrar, mas a pressão não é pressionante. Vamos tentar apertar e, depois de saltar, capturar. É isso que quero, mas não conseguimos. Posso simplesmente fazer o rock?
Não é a pior coisa do mundo com a ideia de capturar e começar a avançar o peão. Não está caindo no que estamos tentando vender. Ele pode ir para isso. Quanto mais peças ele troca, melhor. O rei é importante no final do jogo. Por que estamos fazendo o roque? Ok, isso é uma ameaça. Todos os meus cavalos se foram. Torre aqui não impede, peão aqui é uma forma de impedir. Não queremos capturar, mesmo que enfraqueça, o peão pode capturar, mas não faz sentido. Se ele for, damos um cheque ou voltamos com a esperança de avançar. Esse cavalo ainda briga por uma casa. Talvez ele mova o peão aqui ou ali para saltar com ele lá. Aquele cavalo era meu amigo, como deixá-lo morrer? Ele está pensando, não vai para lá. Cheque não é nada, certo? Cheque não é nada. Posso ir aqui? Ele erra e mesmo assim tentamos forçar. Meio problemático porque o Juicer também está tendo dificuldade em encontrar as casas. Nada de trocas para você. Dummy Push é uma ideia para colocar o pônei de volta na temporada da mochila. Push também está lá, mas ele não vai até lá, provavelmente vai voltar. E o Squeeze ainda está tentando apertar ele. Talvez ele vá. Se empurrarmos, ele segue esse caminho com a mesma lógica. Ao empurrar, ele vai para lá. Cheque é meio inútil. Capturar o pônei é meio inútil. Torre aqui, lutar pela coluna aberta é inútil. Empurrar aqui também é inútil devido ao cheque. Tudo é inútil. Problema. Gosto do cheque, mas não há nada a fazer depois. O empurrão de negócios parece interessante, mas depois que o boneco devolve, a gente não consegue isso. Se eu tentar pegar, ele empurra e fica tranquilo. Talvez eu empurre desse jeito. Aí o pônei pula porque eu estava tentando fazer isso funcionar. Peça para ele voltar e depois empurre de novo. Empurre. Deixe o pônei pular, empurre de novo. O que está acontecendo? Verifique se está lá. É um problema. Tem um cheque ali, mas isso não é nada. Pode ir para a defesa, mas ele vai lá e vai nos incomodar do mesmo jeito. Precisamos de um plano, não temos plano. Avança, deixa ele recuar. Essa é uma ideia razoável. Ele tenta avançar para obter progresso, mas diz, não é permitido avançar. Eu não gosto disso, mas não havia uma boa jogada e estávamos gastando tempo demais. A única vantagem que temos é o tempo. Então temos que pressioná-lo no tempo. Isso é uma forma de pressionar. Avançar o peão é o caminho para atingir o objetivo. Pode ir direto aqui, tentando parecer ativo. Esse peão está perdido, né? Não dá para avançar, mesmo tentando o dia todo. Posso tentar avançar só por sonhar? Peça para ele voltar, mas isso sempre acaba fraco. Uma vez fraco, sempre fraco. Como resolvo isso? Porque é isso que eu realmente quero. Eu posso ir aqui com o sonho de colocar o espremedor no centro e fazer alguma mágica acontecer. Eu não compro isso. Vamos tentar vender, porque ele nunca vai aceitar. Esse é o lance. Eu vou lá. Ele está feliz em montar o pônei. Nós não podemos aceitar e ele nunca vai aceitar. Nós tentamos. Vamos ser o cara que tenta, pega o espremedor. Seja legal. Não acredito nisso, cara. Cada peão do time é fraco. Precisamos de proteção. Proteção é o que o R precisa. Beleza, e agora temos o impulso para meio que empurrar ele para trás. Tanto faz empurrar. O empurrão durou 1 segundo. Vamos empurrar aqui para que ele não consiga pular. E tentamos outro dia. Ele não pode capturar e pular porque demos cheque. Cara, acho que Vlad defendeu perfeitamente. Tentamos, mas não deu certo. Tem o avanço. Se ele tentar cutucar, defendemos, mas está muito instável. Tipo, queremos que ele volte. Nem dá para pegar aqui, eu posso pegar aqui. Peça para ele recuar. Mas aí esse peão vira alvo. E esse Juicer é só um peão gordo, nem de verdade. O que ele faz? Precisamos de um pouco de tempero, um deslize dele, já que até agora tem sido um bom garoto. Vacila, cara, vacila. Você é 2255, não é 25225. Pular como um pônei é algo... Ele força isso e quer nosso compromisso. Não é uma má jogada dele, porque não queremos aceitar. Sim, podemos voltar e manter o jogo, acho. Mas aí ele troca todas as torres, né? Ok, ele foi pro ataque. Eu quero avançar, mas não dá. Quer dizer, tecnicamente eu posso avançar, forçar ele a capturar aqui e aí capturar esse peão. Ele faz umas jogadas bobas. Achei que dava para avançar, mas não. Se eu avançar agora, ele captura, a gente captura e chora.
Então, na verdade, essa jogada dele foi muito boa. Será que eu vou para cima tentando avançar o peão, deixo ele ir lá? E aí, o que acontece? O que está acontecendo? Ative o rei, o peão morre. Posso capturar o cavalo, mas não ganho. Então, avançamos. Jusser começa a chorar. Podemos? Eu não sei. Nunca podemos pegar, certo? Nunca podemos pegar. O Juicer é meio bom. Posso derrubá-lo e depois empurrar, mas fica muito ruim. Precisamos avançar e deixar o peão morrer, mas quando isso acontecer, onde estará nosso jogo? O problema é que não posso capturar aqui porque ele sempre tem a torre. Negócios. E estamos sem proteção. Espera, temos proteção? Não, há um ângulo de cravada vencedora sem proteção. Foi um lance muito bem encontrado por ele. Nem podemos ir ali. Avançar parece fazer algum sentido, mas depois disso, não consigo encontrar um lance para continuar o jogo. Vamos tentar. Mais 2 minutos no relógio. Juicer, aqui está o caminho. Podemos deixar o peão morrer, mas aí jogaremos na esperança, xadrez, se isso acontecer. Então isso e depois ele não foi por ali. Uma pequena surpresa. Avanço, ele captura, nós também. Ele sai ganhando. Eu não sei. Ah, depois de avançar, ele quer capturar e sair. Torre aqui. Talvez seja uma ideia. O que acontece na posição? Peças demais no ar? Posso avançar, capturar. Ele ataca, não defendemos. Posso capturar o peão, mas isso é fraco. Posso capturar aqui, mas ele recupera. E o peão fica fraco para sempre. Ele fica fraco para sempre. Nunca avançamos, pois após as trocas nunca vencemos. O peão fica assim. Depois ocorre cravada, vitória e mais. Avançar parece ser o lance certo, mas depois de tomar, torre aqui, eu simplesmente não consigo encontrar uma boa maneira de deixar o peão sobreviver. Tipo, não tem um jeito bom. Sempre que eu vou lá, é um peão de graça para o garoto. Eu posso avançar aqui para cutucar desse jeito. Mas, o que está acontecendo é como pedir problema. Ele só vai saltar aqui e então sim, podemos pegar, fazer alguma mágica, algo mágico. Eu não sei. Depois do peão aqui, o Juicer também pode voltar. Sim, podemos tomar e talvez até tomar aqui. Tomar aqui. Não vai acontecer. E depois do pônei saltar, não temos um, pois esse aqui morre. Sabíamos que muitos problemas estavam chegando. Ative o rei, deixe o peão morrer. Mas precisamos ter um plano, esse é o problema, não temos um plano. Então o peão está condenado. E o que é um plano? É tipo pegar e chorar. É meio que ser um chorão, cara. Avançar faz sentido. Peça para ele capturar e coloque a torre aqui. Podemos ir lá. Ele captura o peão, ele fica feliz. Precisamos avançar e o cavalo entra. Ok, vou com a ideia de avançar. Estamos fazendo o nosso melhor para aproveitar o que pudermos. Isso é meio bobo, é bobo. Mas o plano é simples, nada de cavalo pulando aqui. E uma vez que você toma aqui, sim, você pega o peão. Você provavelmente está nos detonando de todos os lados, mas a gente cutuca o cavalo de um jeito meio bobo. Ele pode voltar e fica tranquilo. Podemos ser mais agressivos e trocar. Eu não sei, cara. O pônei dele também pode recuar. Posso ser mais agressivo e pressionar aqui. Não sei, estamos tentando criar algo. Isso é desespero, pônei pulando e ele tranquilo. Então, o desespero é que o R-pônei pode pular dentro. Taquesis nunca é uma opção. Isso nunca é uma opção. Nunca existe nada. Então, tomar não significa nada, certo? Ele pode capturar com o rei, com o pônei, com o peão. O que ele quiser, ele pode fazer. Vida feliz e tranquila para ele. 2 minutos no jogo da velha. Capture o peão. Vamos lá. Seja ativo. É aí que podemos começar a, você sabe, quebrar a defesa. Ele colocou o espremedor em uma boa casa e está sendo bem ativo. Um avanço pode vir. Não pode pegar esses? Essa captura é possível, mas ele prefere recapturar. Quero ir lá, mas esse morre. Podemos capturar aqui. Gosto da ideia de ir lá. Mas então ele pode simplesmente capturar e empurrar. Está saindo do controle. A posição simplesmente saiu do controle. A gente captura, ele captura. Esse peão está perdido. Esse peãozinho está bom demais. A gente quer ser o cara que captura, mas nem consegue capturar nada. Captura aqui, captura ali. E alguma esperança? Depois do espremedor, o peão aqui é muito bom. Talvez nem tanto.
Voltamos, ele captura, nós também avançamos e seguimos. Eu não sei, cara. O tempo estava passando e tentamos fazer funcionar, mas eu sinto que ele pode simplesmente capturar. E esse cravo está ali, mas é falso. Ele pode andar, pode cortar, pode avançar, pode fazer suco ali, pode fazer o que quiser. Fazer suco aqui até que faz sentido. Estão pedindo pra gente pegar. A gente anda bobo. Ele pode seguir por ali, checar lá ou fazer o que quiser. Depende do gerenciamento de tempo, mas ele tem 2 minutos. Ele pode jogar a torre aqui para salvar o peão se estiver ousado. Avance o peão, deixe a gente capturar. E eu não sei, cheque. A gente foge, tenta, chora. Ou então pega esse peão, vamos cravá-lo. Vacilo, Sr. Vlad. Ele está pensando. Últimos 75 segundos no relógio da velha. Temos que agir. Temos que agir, Pony age. Temos um pino. Não acho que essa foi a melhor maneira, então ele está entrando em pânico. Ele está entrando em pânico. Ele está em pânico. Precisamos correr. Verificar é interessante. E corra, garoto. Corra, corra pela sua vida. Vamos ser o campeão do pré-movimento e tentar eliminar o garoto. Se ele checar, precisamos correr, certo? O cheque da torre em D2 será problemático. Corre, cara, corre. O cavalo toma e é cheque. Era isso que ele estava preparando, eu sabia que ele estava preparando. Campeão. Em vez de fugir assim, a gente foi para o ataque. A ideia é cravar e fazer alguma coisa. Ele tem... Ah, eu esqueci que ele podia dar cheque assim, não vou mentir. Esqueci completamente dessa. Acho que estamos encrencados. Esqueci. A torre captura, prepara o ataque descoberto e talvez tenhamos o ângulo de cravada. Crava para ganhar. Se ele capturasse, não podemos dar cheque, certo? Ele faz algo. Eu capturo, dou cheque. Torre captura. Ele está bem. Ele está bem. Podemos dar um cheque, mas nunca vencemos isso. Ele tem a proteção que sempre quis. Se ele fugir, a gente ganha essas. Mas o Jusser aqui consegue outra defesa. Vamos pegar o cavalinho. Sem cavalinho pra gente, eu posso pegar, mas ele está feliz. O que o garoto está aprontando? Ele quer mastigar o doce. Posso avançar? Mastigar o doce e depois ficar maluco, tipo, avançar de novo. Eu não sei, cara. Estamos tentando criar algum tipo de avanço de peão. Avança! Não, avançamos por aqui. Se ele capturar, o peão avança. Mas isso é falso. Ele só joga a torre aqui, não entendo que avanço de peão tentamos. Torre aqui para tudo. Ah não, nós é que somos os bobos, bobões. Ele também tem cheque de cavalinho, e se eu for ali, ele vai dar cheque na gente e a gente vai chorar. Achávamos que éramos espertos, mas nunca fomos. Pode usar o espremedor ali? Não, o cheque de cavalinho sempre está lá. Sempre que vamos lá, tem negócio. Então, a gente força. Não, a gente tenta. A gente chora. O que o espremedor faz lá? Deixa o peão? Não temos tempo para checar o pônei. Temos o rei aqui. Então foi isso que a gente preparou esse tempo todo no jogo da velha. Marca o garoto, precisa marcar ele. Estamos sem foco e tempo. Ele não faz o que deveria. Ele avança o peão. Ah não, perdemos o espremer. Pony está condenado. Ele não viu. 12 segundos. O garoto consegue resolver. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente. 11 segundos é tempo de sobra. Ele meio que não está fazendo os pré-lances tão bem quanto deveria. Então, vamos tentar ser o cara esperto. 8 segundos para o garoto. Ah, acabaram os cheques para nós. Nós tentamos. Tentamos ser o homem do cheque. 7 segundos é muito. Ele pode até sacrificar aqui. O que esse garoto está fazendo? 5 segundos é muito tempo. Ele não vai vacilar assim. 4 segundos é muito tempo. Escada é o caminho para a temporada do tomate. O Halloween já funcionou alguma vez? Vamos ver. 83 pra gente, 88 para ele. Você conhece o tomate porque o vê. Mas o que estava acontecendo? Porque eu acreditava na posição. A questão é, o que é F? F é a melhor opção, então parabéns para ele. Capturar nunca foi bom, mas tentamos. Na verdade, ele só jogou uma boa partida. Não dá para reclamar muito do resultado porque ele jogou um xadrez muito bom. E esse avanço dele com G5 foi de primeira. Às vezes, você só tem que dar crédito para o garoto. Ele começou mal, achou a sequência certa e converteu a vantagem. Tentamos criar algo, mas ele estava sólido e nossa ideia de avanço de peão era mais ilusória do que pensávamos. Ele está completamente ganho. Eu meio que esqueci. Tem um cheque aqui, mas estamos perdidos. Pensei que podia ganhar com uma cravada, mas não consegui.
Devíamos ficar tranquilos como um pepino, mas inventamos uma corrente de peões boba, um peão passado sem sucesso. A posição está perdida, sem esperança, só resta chorar.